Bem-vindos, capivares, capivaras e capivaros! Estamos de volta com o Capi Remoto, estamos de volta com o epicentro do terremoto, agora com uma cara nova, formato novo, tudo novo, e hoje precisamos falar sobre Jesus. Comigo hoje para falar sobre Jesus, para colocar Jesus no epicentro do terremoto, isso gera frases muito legais para você fazer corte, então o editor fica de olho nisso aí, e nada mais nada menos que Jesus, quer dizer, Jesus não. André Greenberg, do Narradores Narrados. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou André, falo sobre sistemas de RPG, narrativas de RPG e atualmente falo muito sobre lobisomem, o apocalipse nas redes sociais. Vocês me acham como @narradoresnarrados. Pode fazer jabá? Pode fazer jabá, pode, só como deve. Além de conteúdo, também atuo como narrador comissionado e se o vídeo sair na quinta-feira, no domingo seguinte, tem o sessão zero de uma mesa que eu acabei de abrir de Lobisomem Apocalipse quinta edição. Ainda tem uma vaga, quem se interessar, manda DM nas redes sociais, @narradoresnarrados. Pronto. Isso daí, galera, não perde a oportunidade de jogar com esse narrador fenomenal que é o André. Eu sou apaixonado pelas narrativas dele, jogo várias delas aqui na stream, vocês já estão acostumados a ver nossas carinhas espalhadas pela internet juntos. Então, aproveita a oportunidade e vai jogar com o André, que é foda. E com a gente aqui também, nosso maravilhoso Rodrigo Arcamadeus. O Gohan tá aqui junto com a gente nesse bate-papo. Afinal de contas, ele tá junto com Jesus, ele é João, e juro que não tem nada a ver com Bíblia. Foi todos os nomes feitos aleatoriamente, sem combinar, e saiu isso aí. Mas fica à vontade, se apresenta aí, meu maravilhoso. Fala pessoal, eu sou o Gohan, né? Rodrigo, aqui do Capi Remoto, compadre do Dudu, amigo do André, aquele que sempre é chamado para os rolês. Vambora? Bora. Cara, pra falar de Jesus, porque hoje o foco do nosso bate-papo é Jesus. Pra você que não conhece Jesus, você já para tudo aí, dá uma pausa no vídeo, deixa na aba do lado, abre outra aba e vai assistir a campanha Temporada de Caça de Lobisomem, quinta edição, que tá maravilhosa, com a presença do André, do Narradores Narrados, com a presença do Gohan aqui do Capi Remoto, mas temos também a Nívia do Mar de Contos, Leticínios, a Letícia do canal do Leticínios e também a Bela do canal de Dragonesa, interpretando o restante dessa matilha, que tem uma história, um tom, um impacto que é muito, na minha visão, em volta de Jesus. Então, muito disso, da construção desse personagem, do porquê que ele existe, havia a necessidade da gente transpor, trazer isso para vocês, de como funciona, como foi criado, como foi desenvolvido, por que a gente colocou um personagem nesse estilo na stream para apresentar Lobisomem Apocalipse para vocês. Então, pra gente começar esse bate-papo, André, eu acho que eu preciso perguntar para você de onde surgiu Jesus. Eu tô adorando a ideia dessas coisas. De onde surgiu Jesus? Como que ele surgiu? Como que veio a ideia de montar esse personagem? Cara, com a chegada da... Eu sempre fui o rato, né, de Lobisomem Apocalipse. E com a chegada da quinta edição, que traz já a era do Apocalipse, e que de fato os Garou perderam já essa guerra, eu comecei a parar mesmo mais para pensar no fato que, assim, os Garou são uns bostas. Eles são uns idiotas, assim. Na prática, é um grupo de... Qual é o nome? Um grupo extremista. Não, é um grupo extremista religioso militarizado. Tipo, os Garou são isso. É um grupo extremista religioso militarizado. Não tem como ser algo legal. Só que a gente joga com eles e desde as edições antigas sempre fala que eles são radicais, que tem a ubris, que eles acabam fazendo muita besteira por causa da fúria, por causa desse fanatismo que eles têm. Isso desde as edições antigas, e na nova, tendo perdido a guerra, deixa claro que eles perderam por causa disso. Então, a sociedade dos Garou é isso.
Só que quando a gente vai pra mesa de jogo e os personagens, eles acabam sendo sempre as exceções à regra. Eles nunca são o que os Garou são. Por motivos óbvios, porque senão fica injogável entre todo mundo ter essas tretas. Vai ser aquela coisa. Vai ser aquela coisa difícil de digerir, né? Porque você vai olhar pro lado e falar, eu não queria estar do lado dessas pessoas. Exato, você sabe que as ações deles estão erradas. Desde Guerra da Fúria e tal, apesar de, vamos salvar o mundo, seja algo louvável, as ações dos mais tranquilos deles não estão certas, né? E aí você vê em mesa o clássico, na época das edições antigas, que a gente tinha o Mets, né? Tá lá, todo mundo odeia o Mets, os Mets são párias, os Mets são fruto do pecado e por isso eles são maltratados. E todo mundo que jogava, e todos os personagens traziam, a culpa não é dele, a culpa é dos pais, e aí toda a matilha acolhia o Mets. E aí, nisso, entendo que todo mundo, a gente joga com as exceções para funcionar, só que eu falei, como será que é jogar, de fato, com o que é descrito de ser um Garou? Do personagem não ser a exceção, né? Ele ser o normal. E, de novo, não dá para jogar direito com esses personagens. Então vamos conversar aqui entre os jogadores, é possível, vai ser isso, isso e isso, enfim, aí a gente desenvolve mais depois. Mas a ideia veio, tipo, vou jogar com que o Garou médio né? O Garou padrão seria se ele não fosse a exceção por ser um dos protagonistas. É interessante você puxar isso, uma coisa que já traz ali, eu acho que a gente já dá uma pausa no nosso tema principal para falar sobre isso, é falar sobre o jogo seguro, falar sobre RPG seguro e a importância do ambiente seguro. Quando a gente está falando de um personagem que tem todo o impacto que Jesus está tendo, toda essa questão do fanatismo religioso militar, você precisa ter na mesa principal, no momento da sessão 0, explicar qual é o conceito do seu personagem, que a gente vai falar sobre isso no nosso bate-papo aí, do conceito de Jesus, mas para todo mundo é importante você explicar o conceito do seu personagem, explicar para os outros jogadores o que você está passando, o que vai ser a vivência que vai ter ali junto, para que esses comportamentos sejam aceitos dentro da mesa e que todo mundo esteja confortável com isso. Porque se tem um tema que não é confortável a um dos jogadores, ninguém tem que jogar esse tema. Mas isso faz sentido para esse personagem, então tudo bem, essa mesa não é para esse personagem, faça um outro personagem que seja voltado para essa mesa, porque RPG é para se divertir, não é para gerar constrangimento, não é para gerar desconforto, não é para gerar dor emocional. Então, ter esse foco é muito importante e sempre lembre de utilizar as cartas e as ferramentas de segurança. A carta X, a carta de alerta, para que os narradores consigam podar ali a narrativa e deixar de uma forma mais tranquila e centrada com relação a isso. Quer implementar alguma coisa sobre RPG seguro, André, Gohan? Sim, mas é delicado o que eu vou falar, né? É importante usar as ferramentas, mas se você não tiver também, deixa de jogar por causa disso, não. Substitui, não tem a carta de segurança. Inventa uma palavra de segurança, levanta a mão, né? Pede uma licença, gente, vou beber uma água aqui. É importante também não se limitar, né? Quando eu falo ferramenta... Isso que eu ia falar, quando a gente fala de ferramenta, você não precisa ter a carta. Assim, não existe uma possibilidade onde você não tem acesso às ferramentas. As ferramentas, elas podem ser uma palavra, um sinal com a mão, um guardanapo rasgado na mesa. Ferramenta é a técnica de segurança, né? Na prática é isso. Sim. Não é que eu preciso comprar, além dos dados do livro, eu preciso comprar as ferramentas. Tipo, não. Ferramenta de segurança é conversa, é abertura, é escuta, é tudo isso, né? Sim. É exatamente o que eu queria dizer, né? Eu acho que... exatamente isso. Não sei se eu estou colocando o carro na frente dos bois, mas falando, né, da nossa sessão 0 e dos limites, é importante a gente sempre também entender que sessão 0 é para ser seguida, mas ela não está escrita a ferro e fogo. Então, na sessão 0, eu falei, né, para os jogadores, a gente conversou o que seria o personagem, a galera falou o que eles, para eles eram os limites,
E as coisas que o Jesus começou fazendo não estavam dentro dos limites pré-estabelecidos. E todo mundo falou que estava ok. Só que eu comecei a sentir que não tava. Que, tipo, a galera começou a refugar, assim. Todas as sessões eu sempre tava mandando mensagem, gente, no meio do jogo, gente, tá tudo bem? Quer que volte? Quer que tá ok? E todo mundo me falando que tava ok. Mas mesmo me falando que tava ok, eu senti que não tava. E quem assistir a campanha vai ver que o personagem tá ficando um pouco mais leve. E aí, eu acho que entra nisso, tipo, mas eu queria jogar o meu personagem assim. Também não significa que eu mudei o personagem. Eu senti que eu precisava deixar mais leve. E eu achei um sentido na psique dele, né? Tipo, porra, tá todo mundo contra ele. Tipo, ele tem sentimento também. Ele também sofre porque ele tá fazendo o melhor dele e ainda assim tá sendo rechaçado por todo mundo, sendo que na visão dele ele tá fazendo todo mundo ser forte. Então, ele também tá mal e por isso eu baixei. Não é que eu falei, mudou o personagem, ou não vou mudar, já que falaram que tá tudo bem, não vou mudar porque ele é assim. Ele é como você quer. Então eu senti que ele precisava dar uma aliviada, e ainda assim tá pesado. Mas deu uma aliviada, porque independente do que me falaram, eu senti que não tava legal pra galera. E aí eu não sei se a galera falou também com uma preocupação de, tipo, não queremos tirar o barato do André, não queremos afetar, enfim, mas eu senti que tinham vários gatilhos pegando, tipo, no grupo, e aí é melhor realmente você voltar. Então não importa o conceito, né, que você criou pro personagem, ajusta o personagem ao que é saudável na mesa. A gente deve falar um pouquinho dessa perspectiva dos outros jogadores contra Jesus e o que se espera, como que é essa resposta às atitudes dele, mas mais pra frente. Agora a gente voltando, né, ao conceito inicial do Jesus e a construção de Jesus, pra gente conseguir manter uma progressão, né, nesse personagem. Qual que é a mensagem, André, que você queria passar, que você quer passar com esse personagem? A gente já falou um pouco disso na hora que tá falando ali da criação, do desenvolvimento, de onde veio ele, mas é interessante a gente falar que qual que é a mensagem que ele quis passar e até ampliar um pouco mais essa discussão do quando a gente cria um personagem. A gente precisa ter uma mensagem, precisa ter um porquê dele existir, ou a gente pode criar ele simplesmente como um ponto no vazio a absorver tudo que aparece no caminho. Cara, eu acho que uma das mensagens em game, vamos dizer assim, é tipo, vamos ver que os lobisomens não são os mocinhos. Eles não são os heróis, assim, pra game. Fora de game, é uma mensagem realmente sobre o fanatismo, sobre o quão você acreditar em algo de forma cega pode trazer de malefícios para você, inclusive. Um sofrimento para você. Você não está aberto a olhar outras coisas além daquilo que você acredita. É uma mensagem forte, uma mensagem que precisa ser passada. Quando a gente fala do RPG como arte, né? Porque quando a gente tá na stream, não é só o jogo de RPG, é RPG como arte, na minha visão. Você é entretenimento para outras pessoas, e aí eu acho que a mensagem fica mais importante. O personagem ele não pode mais ser só uma peça no tabuleiro. Ele precisa ser alguém, ele precisa ter uma composição, ele precisa representar alguma coisa para que aquela peça de arte passe uma mensagem, passe uma informação para o seu espectador. O que você acha disso, Gohan? Tá mais caladinho. Isso aí é uma coisa que me pega muito, né? Assim, eu cresci com a Dragão Brasil me ensinando que RPG é sobre diversão. E eu sendo completamente contra, assim, né? Que, isso aí é jogar RPG errado. Porque eu era um menino, né? Desculpa o termo aí, eu era meio idiota, vamos dizer assim. Mas hoje eu concordo, RPG também é por diversão. O mesmo RPG que a gente tá pensando aqui como arte, que tem um personagem que é pra ensinar, pra fazer a gente repensar, pode ser um RPG de fuga.
que eu vou jogar para eu relaxar, nos momentos que eu não quero pensar muito, né? Mas, obviamente, a gente, como canal, a gente faz muito mais RPG arte que RPG full. Então, sim, né? A gente sempre faz um RPG pensando assim, em buscar cultura, em buscar algo para pensar, em fazer o público que está assistindo a gente participar, né? Querer participar da história com a gente. Querer. Igual uma novela. Né? Uma novela não iria para frente se fosse um monte de personagem que só trabalha e vai para casa, né? Precisa da dramatização e precisa ter uma mensagenzinha sendo passada. Acho Sim. para fechar essa questão de personagem ter ou não uma mensagem, acho que depende muito do momento que você tá vivendo e do momento que a sua mesa tá vivendo. Se você tá jogando na streaming, sim, aí eu concordo, você precisa estar passando alguma coisa. É um entretenimento, você tem que falar com o seu público sobre alguma coisa. Dentro da sua casa, no conforto, eu acho que tem que ser o que o seu grupo de amigos querem vivenciar, querem se divertir com aquilo. Eu tenho talvez uma opinião um pouco diversa da de vocês. Eu acredito que, independente do que você queira, o seu personagem passa uma mensagem. Ah, eu não pensei em nada, só fiz. Ok, está passando uma mensagem. O seu personagem é discurso. Você querendo ou não, ele passa uma mensagem. E a gente cria através... Qualquer personagem a gente só vai criar através das nossas vivências, sejam reais ou sejam reflexivas, né? Ou seja, de pensamentos. Eu sempre penso assim, você não consegue imaginar uma cor que você nunca viu. Você não vai conseguir colocar num personagem algo que você nunca viu ou pensou a respeito. Não estou falando algo que você é ou que você concorda. Então, quando você cria um personagem, inconscientemente, alguma mensagem você está passando. Então, eu acho mais interessante você fazer isso de forma consciente. Para também não correr o risco de sair algo que não faz sentido nem para você nem para quem está perto. Tudo bem se você não ter conscientemente isso, tudo é isso. Você está em casa com os amigos, não quero nem pensar, quero só fazer. Ok, mas saiba que o seu personagem passa uma mensagem, querendo ou não. Então, eu pessoalmente prefiro sempre pensar, inclusive jogando com os meus amigos. Não que vocês não sejam meus amigos, não quis dizer. Nossa, profundamente agora. Off-stream. Deixa o Jesus ali, pô. Deixa o André falar com a gente. Só o André, deixa o Jesus de lado. Ai. Tá, beleza. O personagem foi montado, foi desenvolvido, a ficha foi feita, se teve a apresentação dele, e aí vem o jogo. Hoje, a gente tá indo pro 6º episódio de temporada de caça, então já deu um tempo de se jogar, de se sentir, de usar as habilidades, de usar o combinho. Nós somos jogadores e todo jogador é combeiro. Pode até falar que não é. Não sou. É combeiro no íntimo. Ainda vai combar de alguma forma. Todo então, jogador é combeiro. Alguns são bons, outros não. Mas todo jogador é. Todo jogador é combeiro. Essa frase ficou muito boa. Todo jogador é combeiro. Uns são bons e outros nem tanto. Mas, beleza. Como que tá sendo agora jogar com o Jesus? A ideia foi feita, concretizada, ficha montada, apresentado e pum, coloquei na mesa, interpretei e joguei. Como tá sendo jogar com o Jesus? Cara, eu me divirto muito de jogar com ele. Apesar de eu me divertir sempre, tipo, num plano, mas no segundo plano ter a preocupação, né, que eu falei, e tentar segurar, mas eu me divirto também nessa... como todo mundo que tá jogando ali é profissional e a gente conversa bastante, tá sendo também um aprendizado desse... Até onde eu posso ir pro show e até onde eu não tenho que parar, porque os jogadores, apesar de profissionais, são humanos, mas existe uma conversa mais ali, existe uma preocupação mais pro show. Então, esse estudo, né, vamos dizer assim, narrativo, inclusive, tá sendo muito divertido e tá sendo muito divertido pensar, ver como espectador. Porque eu sei que o caminho do Jesus leva à queda dele. Só que eu não sei como vai ser essa queda. Então, e nem sei, talvez até nem aconteça. Talvez o próprio ritmo do jogo leve ele à redenção. Não sei. Né? Não tá pré-definido.
Mas se nada for mudado, leva à queda. E assistir de fora também o Jesus, esse caminho, essa curiosidade de, mano, qual vai ser a queda dele? Vai ser a Madalena que vai trair ali? E aí a gente pode até entrar na discussão se ela fizer algo com Jesus é traição ou não. Ou vai ser uma surpresa muito maior, tipo, vinda do Hagabashi, né, do João. Ou a queda dele vai vir por ele mesmo, sem ninguém empurrar. Eu não tenho ideia de como essa queda vai chegar. E tá muito legal assistir, pelo menos pra mim, não sei pro público. Tipo, como é que vai ser? A gente tá vendo que tá indo lá. E eu acho até que tem uma galera... Eu tô torcendo um pouco pra ele se redimir, mas não tô fazendo nenhum trabalho pra isso acontecer. Mas um lado meu fala assim, porra... Porque eu vejo, inclusive no chat, tem momentos que, apesar de todo mundo achar ele um escroto, tem hora que a galera tá torcendo por ele. Eu acho que um pouquinho do tipo, entendemos que esse cara é um escroto, mas ele também sofre com isso, eu acho que a galera pegou um pouco isso, assim. Então, às vezes falam assim, caralho, sabe, quase aquela história do tipo, a criança que faz o bullying é porque os pais não amam ela. E aí, então vamos tratar essa criança em vez de só piorar a situação? Não que ele seja uma criança, ele é um fanático religioso militarizado, ele é um escroto mesmo. Já passou, mas às vezes, ainda como é um personagem, né, de papel, rola um apeguinho ali. Virou meu malvado preferido, né? Sim. Eu acho que muito também passou por causa da cena com o Sr. Bostinha, né? Uhum. A Toadstone ali por trás do Jesus, que demonstrou uma fragilidade em meio ao caos. Por mais que ele seja aquela bomba de agressividade, a fúria explodindo, é uma cena dolorosa, agressiva, mas ela tem um quê emocional, um lado que o público não tinha visto ainda do Jesus, né? Que é ele preocupado com o que está acontecendo em volta, preocupado com a opinião dos outros, impactado pela maneira que o restante da matilha age com ele, que normalmente, na hora que você vê os outros episódios, não posso passar isso que é sinal de fraqueza. E diante do inimigo mais frágil, diante da fraqueza dele, ele demonstra a fraqueza. Isso eu achei muito interessante, esse tato, né? Como é que foi jogar essa cena, vivenciar essa cena de desenvolvimento com o Toadstone? Cara, assim, os Toadstones vieram nessa coisa de experimentar também lobisomem, né? Assim como o Jesus, eu queria experimentar o lobisomem padrão, eu narrando e vendo jogos, né? Tipo, eu acho que quinta edição é uma coisa que a gente tá aprendendo, todo mundo, assim. Tipo, porra, a gente narra pra caralho, lobisomem, joga... Mas assim, a gente também tá aprendendo, a gente tá testando, a gente teve 30 anos de testar os antigos e esse mudou muita coisa. Então a gente tá testando. E a Toadstone, eu via um padrão delas virem como assim, alguém que eu gosto, alguém que eu amo. E aí veio essa coisa, tipo, é alguém que é importante para te manter na realidade. Você não necessariamente precisa, sabe, ser tipo, a minha irmã, é o meu amigo. E aí eu criei 3 Toadstones que Jesus não gosta. Tipo, ele não gosta deles, mas o fato deles... Eles mantêm ele na realidade de alguma forma, né? E o seu Bostinha era o talvez mais estranho deles, né? Um Fomor, que é o Toadstone, que ele mantém aprisionado no porão dele. E o foco era esse, tipo, o que mantém ele na realidade não faz ele desistir de tudo, perdemos a guerra. Porque esse Fomor ali faz ele lembrar que os Garrus são mais fortes que a Wyrm. Porque eles... Então isso mantém ele na realidade. Eu não sabia como ia ser esse diálogo, né, entre eles. Eu não sabia como ia se suceder. E isso foi no improviso, assim. Eu já estava pensando nessa coisa do Jesus tá mal por causa das tretas da matilha e o Dudes, como um puta narrador, soube provocar esses pontos no personagem. E aí eu fui indo e na hora eu senti mesmo, eu tinha na racionalidade. Ele tem a sua fragilidade, mas eu ainda não sabia como mostrar. Porque não fazia sentido ele mostrar ali pra matilha até então. E aí ali foi, não sei, eu achei foda, assim, deu pra ver ele... Eu me surpreendi também, eu sabia as coisas que se passavam, mas eu não sabia como fazer. E o Dudes, como um bom narrador, cutuca nos lugares certos, puxa
a história pro lado interessante. Eu senti que precisava mostrar esse outro lado, precisava espetar para que ele demonstrasse para os outros que não era só a máquina de bater, fúria, todo mundo é fraco se você não estiver lutando. Não, existe ainda a contraparte do Garou, né? O Garou, ele não é só o monstro que Gaia criou para salvar ela. Ele também é um humano, ele também é um lobo e ele é a junção dos três, né? Então precisava trazer um pouco dessa humanidade que ainda existe dentro dele. Você falou das Toadstones diferentes, né? Não ser só o irmão, o amigo, a pessoa próxima. Dentro do Vampiro Quinta Edição eu já tinha vivenciado isso. Eu já tinha visto alguns personagens trazendo o inimigo, o cara que provocou ele a vida inteira e ele fica observando de longe para lembrar que aquilo dali é o humano que existe dentro dele. Mas no Lobisomem eu tinha sentido o impacto do tipo, olha, é difícil não pegar e ser os parentes. Ainda mais a gente que vem do 20 anos, né, das edições anteriores, é muito mais fácil a gente se apegar à figura, né, do ancião, do professor, do aluno, dessas pessoas, dessas figuras amigáveis ao nosso redor, do que a gente se entregar e pegar como Jesus pega ali, o Fomori para ser a representação do porquê você deve continuar lutando. Porque, diferente do vampiro, que as Toadstones elas vão vir para lembrar que ele ainda é um humano, para lembrar que ele não é só a besta que existe dentro dele. No Lobisomem, a Toadstone ela vem para um outro sentido, ela vem para lembrar que ele tem que continuar lutando essa guerra mesmo que ela tenha acabado. Então, tipo, olha, você tem que continuar lutando, você não pode se entregar ao Arano, a esse desespero, porque tem ali aquela pessoa ao qual você se importa, aquele ser ao qual você se importa. Você não pode se entregar ao fanatismo do Roglowski exatamente pelo mesmo sentido, porque você vai olhar para o lado e ver, no caso, a consequência do seu ato dessa forma, que é das outras Toadstones. Eu acho até interessante puxar as outras Toadstone, porque a gente olha o seu Bostinho e a gente vê muito a ideia do Arano, né? Eu tenho muito o conceito do Arano, que é tipo, olha, se você se entregar ao desespero, é isso daqui que vai acontecer com todas as outras pessoas. Não é só ele que vai estar dessa forma, tem outros. Mas tem também o Roglowski, que eu acho que fica numa outra Toadstone do Jesus. Que é tipo, olha, se você se entregar ao Roglowski, é isso daqui que vai acontecer com todo mundo. Na sua visão, apresenta pra gente as outras Toadstones que ainda não foram apresentadas no jogo. Eu acho que pode ser interessante nesse momento. As outras Toadstones, o irmão dele, são familiares, né? É o irmão que é o Bento e a mãe que é a Maria. Só que o Jesus, no momento que ele muda, ele tem a primeira mudança, ele acaba matando o pai dele, que era um babaca, e a gente pode até trazer coisas freudianas que ele, na verdade, acaba agindo que nem o próprio pai agia e tal. E quando ele se descobre um Garou e é abençoado pelo Grifo, começa esse fanatismo, né, o problema é o ser humano dá o espaço para o Wyrm proliferar, e ele, em background, começa uma onda antes de ter matilha, de caçar e matar mesmo quem ele acha que tá errado, quem ele acha que tá tomado pela Wyrm, e acaba virando uma espécie de serial killer. E a polícia começa a se aproximar dele, e ele incrimina o irmão. E o irmão que vai preso no lugar dele. Então, um dos Toadstones, que é o irmão, tá no presídio. Tá preso, e ele vai visitar o irmão. E na visão dele, é isso também. Se eu for preso, quem vai lutar pro Gaia? Então é melhor o meu irmão estar preso, injustamente, do que eu. Porque eu preciso fazer o que eu tô fazendo. Só que a mãe dele descobre. E ela vem brigar com ele. O Jesus revida. E ela tem um traumatismo craniano e vai parar no hospital em coma. Ainda nessa questão ela não pode contar, ela não pode vazar a informação que sou eu, porque eu preciso estar lutando. Mas assim, para defender de 2 tapas da mãe, ele deixou ela em coma.
E aí isso traz o tipo, eu preciso me controlar, apesar de estar muito puto, eu preciso me controlar contra aquilo que não é efetivamente da Wyrm. E aí a gente vê as cenas, por que ele não esfaqueou de volta a Madalena quando ela atacou ele 2 vezes? É ainda o poder do Toadstone da mãe que ele visita em coma, de assim, vocês estão errados, mas assim, as minhas garras não são para vocês. Eu não vou deixar quieto, mas também não vou tentar não ultrapassar o limite que nem ultrapassei com a mãe dele. Ou a cena que toda a matilha pula em cima dele. Acho que mecanicamente, no final, até segurariam ele, mas que ele derrubava 2 daquele processo, ele derrubava. O que a galera esquece de considerar na hora de falar de um combate contra Jesus é que o jogador por trás de Jesus é combeiro. Amo jogar com André. Ele é combeiro. E ele é muito bom como combeiro. Então, tipo, sim, num combate direto ali, ele enfrentaria e derrubaria pelo menos umas 2 pessoas. De boa. Nenhuma das duas sou eu não vou ficar perto. E aí, nessa que vem a importância dessa mãe, né? Então, o seu Bochinha, o Toadstone, o Pilar, Fomor, ele traz isso, tipo, o nosso inimigo é mais fraco. A gente não tem por que a gente desistir. Talvez seja até uma enganação da Weaver que a gente perdeu a guerra. Tipo, às vezes a gente não perdeu e ela só quer que a gente desista. Então ele tem o inimigo mais fraco ali, mantendo ele na guerra. Ele tem o irmão que mostra pra ele que ele tem que fazer o necessário, mesmo que sejam coisas cruéis e amorais e antiéticas, porque ele precisa continuar lutando a guerra, não os humanos. E a mãe, pra falar que mesmo assim, ele pode acabar passando do limite. E ele só pode passar do limite com aqueles que são culpados, que são da Wyrm na visão dele. Aí entra a discussão. A galera que tava na Oca 5 estrelas é culpada ou eram só, tipo, turistas? Aí, o cara que tinha um tatu no carro é culpado ou era só um turista? Aí é opiniões e visões diferentes dos Garou, por isso que tem as divisões de tribo e os caramba, né? Sim. Isso é interessante. E é o massa da história, né, cara? Assim, de metade da galera do jogo ficar horrorizada e a outra metade ficar assim, não, tem que matar mesmo, tá tudo corrompido. Não tem ninguém inocente ali, não. Essas visões são bem legais. Eu pedi pros jogadores. E lembrar que Jesus já poupou gente. O Jesus já poupou gente. O cara do carro, ele poupou. Verdade. O cara que se jogou, né? Sim. Quem matou ele foi o João. Não. Outro cara que tá falando. Eu matei o velho. Outro de refém. O refém que tava no caminhão, que aí ele jogou o cara com o carro em movimento e o cara saiu rolando pelo mato. Verdade. Eu tinha me esquecido desse personagem. Cara. Eu tinha me esquecido disso. É verdade. Se ele já poupou mais gente do que o João. É verdade. Que outros. Ele já poupou mais NPCs do que o João. E eu pedi pros jogadores também, e vou pedir pro Gohan falar isso pessoalmente aqui com a gente, trazer um áudiozinho e a gente comentar um pouquinho dessa visão que é o que os outros jogadores sentem quando... Como que se sente jogando com o Jesus. E pode começar por você, grandíssimo Gohan. Cara, o início foi muito difícil, né? Saber como jogar com a bomba relógio, teoricamente, inicialmente, tá? Mas depois foi ficando bastante interessante. Porque quando a dramaticidade vai rolando durante o jogo, o Jesus também, além de virar um personagem rico e tudo mais, ele vira possibilidades interpretativas dentro do próprio jogo. Né? Ele pode ser a minha arma, ele pode ser a caça de outro personagem, ele pode ser um reflexo do pai da outra personagem, e por aí vai. Então, assim, a riqueza, eu acho muito rico jogar com Jesus.
Porque querendo ou não, eu tenho que jogar com Jesus, o personagem tem que lidar com Jesus o tempo todo ele pisando em ovos, sabendo até onde ele pode dar uma cutucada sem perder a cabeça também, né? Então eu achei isso bem gostoso de jogar. Eu gostei demais de jogar com Jesus. De fazer parte, né, do mundo, do universo ali com Jesus. Vamos ouvir o de todo mundo e você comenta todos juntos de uma vez? Você acha melhor assim ou um por um, André? Você que manda, você que é o hostess. Então vamos todos. O Bela, infelizmente, não conseguiu encaminhar o áudio pra gente dentro do time ali. Eu errei o time também de pedido pro pessoal. Então eu vou dar o play no próximo áudio. E aí vai o editor e coloca o play no áudio, coloca a foto da pessoa e bota o áudio pra tocar sem as nossas caras paradas, que senão a gente vai ficar parado aqui assim, ó. Jogar com o Jesus é uma coisa que requer uma certa tolerância à adrenalina que se espera, porque, ele tem uma visão de mundo, um código de conduta muito específico e que, pelo menos pra mim e pra Madalena, que é a minha personagem, não são muito lógicos, né, tipo, pra mim ele enxerga o mundo de uma forma muito radical, só que não é só radical, ela também é desiludida e cruel. E isso me escapa um pouco da minha visão de mundo e até da visão de mundo da Madalena, que é outra filha da puta. Mas jogar com ele dá uma sensação constante de de insegurança. Não com o André é tranquilo, não tem problema. Eu tenho certeza que se eu virar durante a live e, tipo, levantar a mão, usar um X ou fizer qualquer coisa, ele vai rebobinar e fazer tudo diferente. Mas o Jesus em si, ele dá uma sensação de insegurança, de eu não vou dizer de medo, porque jogar com a Madalena é estar o tempo todo desafiando coisas que são medo, mas estar com o Jesus é estar o tempo todo preparado para revidar. É isso, tem que estar o tempo todo preparado para revidar ou obedecer, não tem meio termo. Ou você obedece ou você revida, e há de se ficar pensando nisso o tempo todo, em especial quando você escolhe o caminho do revide e não o da obediência, né. Então, eu acho que meio que essa é a sensação de jogar com Jesus. Além da Nívia, também tem o áudio da Letícia, que teve aí junto com a gente, que tá mandando aqui também. E vamos ouvir ele agora. Existe uma música da banda Super Combo que eu acho que ela exprime no verso muito bem a sensação, né? Que é assim, que a vida é como um pai que bate na mãe e rouba dos filhos o prazer de brincar. Mas eu acho que a gente tem que tentar ver o lado bom das coisas, né? Então, no final de tudo, é sempre um aprendizado. Que às vezes a gente tem que falar pro André se controlar. Depois ficam perguntando aí na internet se eu e o André somos tretados e não sabem por quê, né? Agora que a gente já viu um pouco da perspectiva dos outros, vamos comentar e falar um pouquinho sobre, né? Ou melhor, vamos deixar o André falar um pouco sobre como é essa visão dos outros jogadores desse personagem tão enigmático. Eu acho que tanto a Let's quanto a Nívia, né, elas trouxeram coisas muito parecidas, cada uma no seu jeito de se expressar. Ambas falam da merda que é conviver com o personagem, e ambas também falam do tipo... A Nívia fala, se eu fizer um X, levantar a mão, o André rebobina ali, e a Letícia falou, tipo, ficar falando pro André segurar a onda, né? E eu acho que é muito das coisas que a gente falou, assim, tipo, é escroto. Todo mundo sabe que é escroto. E tem que estar todo mundo sabendo que pode falar pro André parar, porque André não é Jesus. E se falar parei, na hora, assim, reduz. E algo importante de lembrar, que me veio muito no áudio da Nívia, que ela falou, tipo, é uma sensação constante
de insegurança. É uma sensação constante de eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que estar preparado para luta ou fuga, na prática, né? E algo que eu sempre falo é, o cérebro do jogador é o mesmo cérebro do personagem. Se dentro do ambiente controlado do RPG, no roleplay, você tá sentindo tensão, sobe cortisol no seu organismo, sobe adrenalina, porque você não sabe o que esperar daquele personagem, é no cérebro do jogador que isso está acontecendo. Então, vai afetar o jogador vai sair mais adrenado do jogo, vai sair mais tenso do jogo. Então, é muito importante isso de saber, tipo, tô sentindo subir todas essas emoções, mas saber que você pode pedir pro narrador, pros outros jogadores, para todo mundo, parar. E não é nem pedir, né? É mandar. Falou parar, parou. Então é importante isso. E as duas trouxeram, né? Tipo, é horrível, é ruim, mas ao mesmo tempo a gente vai até onde dá essa experimentação. Se pedir para parar, parou. E aí, trazendo a experimentação, a gente traz eu vejo o que o Gohan trouxe, né? De dá para experimentar. Porque é algo que normalmente a gente não tem em mesa. Então a gente vai experimentar e é sempre isso. Todo teste, a gente não sabe exatamente como é que é, mas a gente tem que saber que vai dar ruim esse teste. Tipo, não tá indo para um lugar legal, para o teste e segue para outro lugar. Mas eu acho que é uma grande experiência, né, de todo mundo. E eu também, de sentir, tipo, eu gritando aqui, eu vendo a cara deles, pessoas que eu gosto, assim, a cara dos jogadores ou dos personagens, que tá, tipo, em pânico ali, né? Tipo, de, mano, que loucura. É bem essa sensação do teste, do ver como funciona, sabe? Porque até como narrador eu posso dizer que é uma experiência única que nem sempre você como narrador está preparado para vivenciar. Mas você quer saber como é que é. E isso foi uma coisa que eu gostei de trazer ele para streaming. Porque é mostrar para os outros narradores, olha, quando você autoriza esse estilo de jogador, esse tipo de personagem, né? Porque não é o jogador, é o tipo de personagem. Quando você autoriza esse tipo de personagem, você vai ter que passar por essas situações. Você vai ter que saber lidar com essas situações e ponderar a maneira de lidar com elas. E se você entra despreparado para isso, você pode quebrar uma mesa inteira. Porque se você não está preparado para... Sumiu a palavra. Se você não está preparado para equilibrar, para ser o ponto mediador entre os jogadores e entre os personagens, pode gerar um conflito que você não queria que acontecesse. E que os jogadores, até mesmo os jogadores, não queriam que acontecesse. Então eu acho que tem que ter a maturidade dos jogadores, a maturidade do narrador como pessoa e a maturidade dele como narrador para situacionar uma experiência dessa para o seu grupo. Porque se você não tem essa malícia de lidar com a situação, você pode ter cenas que vão ser realmente complicadas de serem jogadas. Eu trago um exemplo que é um exemplo que eu gostei muito da maneira que eu lidei com essa cena, que foi o momento que a Madalena caída se vê traída pelo Jesus, porque Jesus apontou que ela era o monstro que estava atacando tudo em cima ali durante o ataque e o incêndio aos chalés de Bitpoca. E ela, beleza, então eu vou entrar em frenesi e vou atacar o Jesus. E naquela hora eu cortei a cena, assim que ela começou a explicar o porquê, o sentimento, o como, eu corto a cena e passo para, em vez de fazer 1 milhão de rolagem de dados entre 2 jogadores, para que os dois discutam sobre o que aconteceu e resolvam discutindo numa reunião. Eu achei isso genial. Eu achei bom pra caralho e teve um outro momento que eu achei que você agiu muito bem também. Que foi nessa discussão, né, que a gente já tava numa espécie de assembleia, que foi todo mundo pra cima do... Não, que antes de todo mundo ir pra cima do Jesus, você falou, cara, o NPC usou um ritual e tá todo mundo com 0 de fúria. Eu achei isso muito bom. E quem estiver jogando com Jesus, ou quem estiver jogando com a Madalena, que era a treta principal, também tem que ter noção e escuta de que o narrador tá fazendo isso para manter o jogo nos trilhos.
Porque se aí entra assim, não, mas não existe esse ritual, porque não existe. Foi uma homebrew, o Dudes até falou, Realmente, estou não usando uma homebrew. E nem é uma homebrew, foi assim, estou usando o poder regra do de ouro. narrador. Não é agora existe esse ritual e essa regra. Duvido que você chegar, Dudes, quero aprender aquele ritual lá aqui, um turno básico. Não é uma homebrew, não existe esse ritual. Então assim, foi poder do narrador. E os jogadores terem noção que assim, a gente optou por fazer essa treta de roleplay. E o Dudes, como narrador, manteve tudo no trilho sem minimizar a treta, sem perder a importância dramática dessa treta para corrigir. Se os jogadores também falam, não, eu quero, aí os jogadores estão querendo cagar. Aí não estão querendo fazer essa experimentação, estão querendo, tipo, mano, a gente quer fazer rim aqui e um estragar o jogo do outro. E aí não precisa de narrador, né? Dois fazem a ficha e façam um rinha de personagem. Coloque os dois numa mesinha do lado, deixa os dois se batendo, enquanto os dois se baterem, você narra a história para aqueles que estão interessados em jogar a história. E Dudes, deixa eu te perguntar, já que você trouxe isso, né? A gente viu esses 2 pontos, né? Que você, como narrador, interviu para não degringolar. Mas a gente ouviu muito você falando que, mano, a história foi pro caralho. Outro sentido, é outra história. E como foi isso para você? Assim, você preparou uma história sobre caçada, né? Pelo próprio título da temporada de caça. A gente entendeu que o Lecoq lá tá caçando a gente, porque a gente teve uma cena que, beleza, eles vieram atacar e caçaram a gente, mas a história virou muito mais sobre, tipo, o que vai ser dessa matilha, e não o que essa matilha vai fazer. É muito mais é um drama familiar e não um filme de ação. Sim, Né? sim. Como é pra você, como narrador, assim, tipo, caralho, André veio com esse personagem e fudeu tudo que eu fiz. Não, legal, é outra história. Quero tentar fazer o drama ainda dentro da caçada. Como narrador, qual é a sua sensação disso? Olha, eu inicialmente montei uma estrutura para a sessão. Eu tenho uma metodologia que eu não crio a história por inteiro, eu monto textos e textos de roteiro para padronizar ali, para ter um caminho do que vai acontecer. Eu aprendi com um jogador de lobisomem que me ensinou na primeira campanha, a primeira matilha que eu joguei, né? O Rodrigo Arcamadeus e o Rick, o Alpha Eterno Filhote, né? Uma aventura de lobisomem, que não adianta você tentar roteirizar as coisas como narrador. Isso não funciona. Isso vai funcionar quando você estiver iniciando a sua narrativa, quando você estiver aprendendo a narrar. O jogo roteirizado vai te dar um norte. Mas em algum momento você vai encontrar um jogador que vai falar pra você e falar: eu amei a sua história e eu quero vivenciar ela de um jeito diferente. E aí você vai ter que improvisar. E eu passei a montar toda a minha estrutura de preparação de aventura. Ela é feita só o esqueleto. Quem vai dar corpo, quem vai dar movimento para esse esqueleto são os jogadores. Então eu montei sim uma estrutura que ia em volta de uma caçada, onde a matilha iria caçar algo, e a temporada de caça era isso. No segundo episódio eu já comecei a ver que, tipo, cara, não, essa matilha ela não tá para caçar, ela está para ser caçada. Pela maneira, pelo comportamento, eu falei, você encaixa-se muito melhor, mantendo a temática, eu reverter o alvo da caçada. Tipo, a presa virou o predador. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, não, beleza, então agora eu vou contar o drama que existe nessa matilha, porque ele é importante, porque eu já imaginava, pelos jogadores que eu escolhi, que ia ter uma dramatização, que ia ter um apego emocional aos personagens significativos. E também porque Jesus estava nessa mesa. Então eu já tinha pensado que, olha, eu tenho que ver como os outros personagens vão lidar com Jesus, se eles vão simplesmente seguir a mesma linha que ele, o que eu acho muito difícil, se eles vão entrar em muito atrito. Porque eu já sabia que o atrito dentro da matilha ia gerar revelações desnecessárias, rompimentos, levantamentos do véu durante todo esse percurso de narrativa. Então, eu já tinha uma ideia que eu teria que alterar essa caçada para que a matilha se tornasse a caça. Muito do conceito do jogo ele mudou realmente. E
eu tive que passar mesmo a caçada, a Lecoq sendo caçadores de sobrenaturais, eles passaram a ser um plano de fundo dentro do cenário todo do jogo. O drama que eu achei que ia ser o plano de fundo da aventura, virou o plano principal, e a caçada ela acontece em volta. Então, tipo, o grupo tá ali discutindo, o grupo tá ali no meio daquele momento mais intenso entre eles, e ainda assim tem que ouvir sirene, ouvir tiro, ouvir helicóptero chegando. Então, tipo, eu tenho todo esse problema em volta e eu tenho meu drama pessoal. E é o que eu acho que é muita visão do lobisomem. O lobisomem, esse horror pessoal dele é isso. Eu tenho um monstro dentro de mim que tá explodindo. A minha matilha não sabe lidar muito bem com isso, meus outros. Eu não sei lidar com o monstro pessoal do outro. E tem um mundo explodindo em volta de mim e eu tenho que lidar com a explosão do mundo à minha volta também. Então eu acho que foi a cada episódio, a aventura ela vai se reformulando, se remontando pra se estruturar inteira pro final. Tava nos planos o Harano do pai José? Ou o agente que causou mesmo? Vocês que causaram. Não tava nos planos. Eu já tinha feito Não essa era pergunta essa a antes. ideia. O pai José, ele é um personagem muito icônico pra mim, eu tô trazendo ele de volta. Ele é um NPC que vem da mesma crônica. Pra galera mais antiga no Capim Remoto aí vai entender de que crônica que veio. Ele vem da mesma crônica que a Olhos da Morte. A Olhos da Morte é a impura do Pontes Queimadas ali, que vem do Cairn, no conceito original, que onde o pai José é um ancião. E que eu adaptei para esse cenário novo, para esse universo novo que é o Quinta Edição. E o pai José sempre foi um NPC que foi amado nas aventuras que eu narrei. E a morte dele, o momento final dele nessa aventura que eu narrei, ele é muito emblemático. Então eu falei, pô, eu preciso desse peso ainda. Só que aí eu falei, pô, eu tinha pensado um caminho completamente diferente do que ele vivenciou. Só que na hora que eu comecei a ver o que ele tava vivenciando, olhando vocês, ele olhando pra vocês falando, cara, vocês são a minha esperança. Porque vocês vão herdar o que eu deixar pra trás. E caraca, o que eu tô deixando pra trás? E isso foi o arando dele. Na hora que eu parei pra pensar como o pai José, observando vocês, eu falei, pô, ele precisa disso. Isso acontece no episódio 3, no momento que Madalena e Jesus estão discutindo. É ali que starta o arando do pai José. Foi o pai chorando no banho. Foi literalmente isso aí. Foi. Eu O achei, pai vai pro cantinho, vai chorar eu quietinho. achei muito massa, né? Muito massa mesmo, assim, que me deu mais up de vontade de jogar. Foi quando a nossa discussão, que tava atrapalhando a caçada, né? A narração da caçada, passou a virar a caçada está atrapalhando a nossa discussão. Tá ligado? Tipo, vamos matar esses caras logo que a gente precisa voltar a discutir. E isso foi interessante, foi o combate das últimas, da sessão 4 e sessão 5, que ele realmente é isso, é tipo, a Matilda não tá atacando os caras, que é o Irham, eles são os caçadores, não, eu preciso lidar com esses humanos que estão aqui pra poder lidar com o Jesus. É! Dudes, desculpa, fala aí, Gohan. Não, eu só ia falar, vamos acabar com isso logo, que a gente precisa voltar pra discussão mais legal. E Dudes, assim, a gente se conhece já, o quê? Vai dar uns 5 anos, 4, 5 anos, por aí. Jogamos várias mesas, mano, a gente vai, mais que mesa, várias pós-lives e pós-jogos até 6 da manhã, falando de vida, universo, RPG e tudo mais. E assim, eu propus Jesus pra essa mesa porque eu confio, tipo, absurdamente em você como narrador. Eu acho que você aceitou porque você é extremamente ingênuo e confia em mim como jogador. Mas assim, sei lá, nas suas mesas comissionadas, chega um jogador propondo Jesus. Você deixa? Na mesa comissionada eu não iria permitir. Porque mesa comissionada
ele envolve muito mais do que só o narrador, o jogador e os seus amigos. Existem pessoas que estão no meio desse jogo que não necessariamente estão propícias a esse momento. A mesa comissionada, ela tem muito do jogador que tem dificuldade para arrumar outras pessoas para jogar com ele ou quer jogar o seu estilo de narrativa. E pode ser que a experiência não seja a mesma. A menos que seja um grupo fechado, que eles queiram vivenciar essa proposta, aí eu aceitaria. Mesmo assim, ainda ia ter ali uns pré-requisitos, vamos dizer assim, mais regrados quanto ao comportamento do personagem perante ao desenvolvimento da mesa. Para que não seja só alguém querendo vivenciar uma carnificina. Entendeu? Então, ser alguém que realmente quer vivenciar essa experiência, a gente vai trabalhar o trato emocional desse personagem, o quanto o emocional dos jogadores, dos personagens envoltos a esse estilo de personagem específico está. Agora, um personagem isolado, numa mesa que são jogadores que não se conhecem, que não estão habituados ali, eu acho que pode afetar um outro jogador de forma negativa, desnecessariamente. Eu entendo que um jogador quer vivenciar aquela experiência, mas a mesa toda quer vivenciar aquela experiência. A gente pode falar pela nossa mesa do stream. Os outros jogadores, eles tiveram que moldar os seus personagens para lidar com Jesus. E às vezes não é isso que você quer para o seu momento de relaxamento jogando RPG. Você quer vivenciar o horror pessoal, todo o caos do horror selvagem do Lobisomem Apocalipse. Mas não é o fanatismo religioso do lobisomem que você quer vivenciar. Você quer vivenciar a guerra contra o Wyrm, a dualidade que tem na Wyrm e na Weaver, o que há de conceito por trás disso. Então eu acho que nas mesas comissionadas, a menos que seja um grupo fechado, eu não aceitaria um personagem desse estilo, mesmo sendo um jogador que eu tenha confiança, como é o André dentro desse cenário. E o que você falaria para outro narrador? Sei lá, alguém que assistiu a live e curtiu, falou assim, porra, curti, quero vivenciar isso que vocês falaram. E aí um narrador quer colocar um personagem assim, ou um jogador quer, eles são um grupo de amigos e fala assim, puta, sei lá, um mini efeito Mercer, só que efeito capi remoto, assim, porra, eu vi isso e quero imitar. Quero ver. Quero imitar os todos narrando e essa matilha nesse caos. Acho que várias coisas que você falou sobre a campanha comissionada entra nisso, mas assim, o que mais você falaria para esse narrador? Olha, em especial para esse narrador, se prepare para lidar com conflitos internos. O grande divisor de águas dentro desse cenário, se você quer vivenciar e está preparado e está buscando vivenciar isso, pense que você precisa saber lidar com conflitos. Desde os conflitos do jogador, do personagem com personagem, a conseguir interpretar as expressões dos jogadores para saber se está passando do limite, se tem o risco de passar do limite. Leia bastante, veja muito filme que tem essa dramatização entre os personagens principais. Tem muito filme de ação que tem conflito entre os personagens. Eu agora de cabeça não vou lembrar de um exemplo. Mas, editor, se você lembrar do exemplo, bote uns exemplos por aí. De conflitos em filme, pode falar. Fast Furious, que tem os dois carecas que ficam brigando, The Rock e o... Como é que chama o outro? O Dominic Toretto lá. Vin Diesel? Vin Diesel. O The Rock e Vin Diesel, eles ficam meio que um é policial, o outro é ladrão de carro, e fica brigando. Você pegar animes antigos, né? Tem o Wiki, antes de entrar pro grupo, o Wiki com os Cavaleiros Zodíacos. Toda a cultura pop voltada em grupo tem isso, né? Até o Power Ranger antigo tem o Ranger Verde, que a gente tá preocupado, era o Ranger mal, né? Mas ainda é sutil dentro disso, mas é interessante. São ferramentas que você vai poder utilizar ali, analisar a narrativa. Você não tá vendo a obra pela história da obra, mas como o narrador daquela obra tá contando essa obra. Vou dar um exemplo de novela que tem isso entre os personagens principais e que, apesar que normalmente na novela tem o vilão
e a pessoa boazinha ali no meio é... Vou ter que pausar aqui. Gohan, como é que é o nome da novela do Tonho da Lua? Mulheres de Areia. Obrigado. Mulheres de Areia tem a Ruth e a Raquel, que são as duas irmãs, a Boazinha e a Má, e a relação das duas é um tempo inteiro um conflito direto, mas as duas não entram numa agressão direta física. Elas ficam num não me toque, uma tentando proteger a outra de alguma forma no meio da história. Então ali você pode conseguir pegar uma perspectiva como narrador de como lidar com um conflito, como é que você introduz um NPC na cena para que aquele NPC sirva de respiro para que o conflito pare, para que o drama pare. Analisar os níveis de tensão para você ver que ele está subindo a tensão até um certo ponto e ele precisa descer a tensão, precisa se descarregar essa energia para que a cena consiga progredir. Acho que eu consegui me expressar bem. Eu acho. Eu também acho. Mas porque se alguém viesse me perguntar, tipo, me dá uma dica de como fazer isso, o que eu falaria é não faz. Não faz. Você tá querendo indicar mais minha? fácil. Você tá querendo indicar minha? Não faz. Procura um narrador mais experiente, tá aqui o contato do Dudes, pede a dica pra ele. Então, assim, eu acho que o difícil não é narrar, mas o difícil é você confiar o suficiente num jogador. Não, obviamente, né? Se o André quiser jogar comigo e fizer isso, o Du quiser jogar comigo e fizer isso, eu vou confiar. Mas se não for nenhum dos dois, é muito difícil eu confiar que um jogador consiga fazer isso sem transformar a mesa numa mesa tóxica, sabe? Muito difícil. Porque tem limiares ali. É uma linha muito tênue que você tem entre a experiência de vivência do que o livro te passa e você normalmente não faz, para o tóxico para todos os jogadores que estão jogando junto contigo. Então você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, o seu narrador tem que ter muita consciência do que você está fazendo, e os outros jogadores têm que estar aceitando aquilo dali e saber, olha, aqui ó, tá aqui a linha, não passa dela. E se passar, a gente para. A gente levanta a carta X e fala, ó, daqui não dá mais. Entendeu? E falando desse ponto do daqui não dá mais, a gente, pra fechar o nosso bate-papo aqui, a gente vai pro como desenvolver esse tipo de personagem. Porque beleza, a gente tá jogando RPG, a gente quer evoluir, a gente quer adquirir novos conhecimentos, adquirir novos poderes. E esse personagem, a gente já tem uma visão que a gente já falou no início do vídeo, no início do nosso bate-papo, que em algum momento ele vai ter ou a redenção ou a queda. Como desenvolver esse personagem tanto para redenção ou ter a ciência de que vai chegar um momento que esse personagem ou vai virar um personagem do jogador como um vilão para a crônica no futuro, ou ele vai realmente encontrar o fim dele como personagem. Na visão de você, André principalmente, que é o jogador por trás da ficha, como que você vê esse desenvolvimento, essa perspectiva de futuro do Jesus? Cara, eu acho que o desenvolvimento do personagem, ele vem da troca de passes, da troca de bola. No sentido assim, quando você cria um personagem, ele é estático. O Jesus é uma bomba relógio, é um fanático religioso militarizado, radical, babá. Ele é isso. Eu tenho que ser afetado por tudo que os outros jogadores fazem. Eu não sabia que Madalena ia entrar nessa coisa de, tipo, uma hora eu vou matar Jesus. Eu não sabia que João ia estar nessa coisa de Hagabashi, e já joguei com o Gohan de Hagabashi, o Gohan é provocador. O Gohan, assim, os outros que eu joguei, ele, entre aspas, não é que ele passava dos limites, mas ele ia muito mais à frente, porque os limites de quem ele provocava era menor. Tá legal ver o Gohan, tipo, tem hora que eu falo, puta, o Gohan vai falar isso, e ele não fala. Se fosse com outro personagem meu também na Radical, que era o Peçonha, ele falaria, né? Então assim, pô, esse Hagabashi que tá andando realmente na corda bamba, que não é tipo, sou Hagabashi só Zou, que segurou ali. Eu não sabia que ia vir esse reconhecimento da personagem da Lecinius, do pai. Então, eu preciso ouvir o que os outros jogadores trazem, que aí isso trouxe. Eu nunca imaginei que, tipo, o Jesus ia estar mal
Porque ninguém gosta dele, sendo que ele tá fazendo o melhor. Isso veio da escuta. Então, o desenvolvimento dele vai ser do que os outros personagens trouxerem. Eu acho que, assim, talvez João e Artemisia, personagem de Bela, tragam movimentos que talvez levem João à redenção. Bela, na última conversa, tentou muito. Ao mesmo tempo, tem alguém que dá 2 facadas nele. Talvez isso leve ele à queda. Então, o desenvolvimento, ele vem da troca. Por isso que eu não sei qual é o caminho dele. Tem que se afetar. Não adianta você falar, o meu personagem é isso, isso, isso. Não, ele é isso no primeiro passe. A bola vai voltar de outro jeito. Sabe? Ele estaria outra coisa se todo mundo tivesse comprado. Somos um batalhão de choque que só vai matar. Mas assim, ao mesmo tempo, na cena a galera compra. A galera segue as ordens de combate dele. A galera vai. E aí depois da cena, todo mundo, não, você fez tudo errado. Tipo, a gente venceu e vocês fizeram exatamente. Então assim, eu não sei. Depende. Então quando a galera obedece, Jesus vai para um lado. Quando a galera... Jesus vai para o outro. Então, é esse movimento. O desenvolvimento vem da escuta. Não adianta... Eu não estou jogando sozinho. Mesmo a galera tendo que se moldar para Jesus, Jesus se molda pela galera também. Sem ninguém perder o cerne ali do que é o seu personagem. Esse desenvolvimento, essa ideia, esse crescimento orgânico que acontece nos personagens jogando RPG é uma das coisas que eu mais gosto no RPG. Porque você cria a história do seu personagem ali dentro de uma caixinha. Tá dentro daquela caixa, protegida, e ninguém mexe nela. A partir do momento que você abriu a história do seu personagem, entregou ela para um narrador, e esse narrador, ele comprou a ideia do seu personagem, ali ela já não tem mais seu poder, já não tem seu controle. O desenvolvimento ele vai acontecer, e é o que o André falou, é o bate-bola. Você vai jogar um assunto pro narrador, o narrador vai te devolver ele de uma outra forma, você pega ele, passa pros seus companheiros de mesa, os outros personagens, que vão te devolver de outra forma, e isso aos poucos, a cada impacto que você toma, você vai se moldando, se equiparando, se direcionando, para ver o que vai ser o seu futuro. E isso é o que a gente está vendo acontecer com Jesus, e essa perspectiva, esse desenvolvimento, eu acho que fecha o nosso bate-papo, fecha com como Jesus surgiu até onde Jesus pode chegar. E, na minha visão, a gente já fechou direitinho. Faltou alguma coisa que a gente precisava falar de Jesus na visão de vocês? Eu quero só dar um exemplo prático disso que a gente estava falando. Abrir aqui o nosso mapa de relacionamento da sessão 0. Eu tinha colocado... Eu fiz a brincadeira de alguma coisa fraco para todo mundo, mas o Jesus pra Madalena, que é a personagem da Nive, eu tinha falado, poxa, fraca. Tipo, ela poderia ser forte, mas não é. Que hoje em dia não é, tipo, eles são basicamente inimigos. Ele não é poxa, fraca. Ela é a fraca, que não tem salvação. Já o João, que era o seu fraco, ele viu, e também o João manipula ele de forma bem mais discreta do que a Madalena, que agora o João estaria no poxa fraco, mas fazendo ele como guerreiro, ele não teme matar ali. Essa é uma coisa. E a outra que é algo muito importante, que eu acho que talvez o mais importante para entender sobre narrativa. Mas uma última pergunta para você, Dudes. Beleza. Como é que ele dá com 13 de dano contra o seu vilão? No primeiro turno. Olha, isso ensina muita coisa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com esse seu 13 de dano foi a dar uma lida melhor no Wyrmtide, a maré da Wyrm, que tem um fomorezinho ali assim, um espírito maldito gostoso, que é o seguinte, ele não toma ataque enquanto você não diminuir a força dele. Pronto. Viu? O narrador tem que estudar um pouquinho. Na hora que eu olhei, eu falei assim, 13 de dano, eu falei, absurdo. E abro o segredo do narrador pra galera aí, que é nenhum espírito aguenta 13 de dano. Não tem. Cara, tem espíritos poderosos que vão suportar a situação por poderes diferentes dele.
Mas se os 13 de dano entrou, não tem nada que suporta, porque não tem ninguém com 13 de poder pra aguentar 13 de dano. E nesse momento, o que eu fiz foi o seguinte: não tô nem aí pra quanto de dano Jesus tem. A cena tem que ser mais divertida do que um ataque do Jesus. Esse Fomor não pode morrer por um ataque simples do Jesus, porque isso vai ainda mais intensificar pro personagem, pro Jesus, que ele é mais poderoso do que todo mundo. Então eu preciso equilibrar isso. Você deu 13 de dano e você não conseguiu destruir a criatura. Então foi um dos parâmetros que eu usei pra ali, mas me ensinou que eu tava precisando dar uma lida melhor no livro da Wii. E Aí- eu acho que a Matilha, se ele mata aquele espírito com a porrada só, a Matilha olhar pra ele, tipo assim, meu irmão, ele é o I, me fudeu, tá ligado? Aí vem a dica do jogador, que é a mesma dica que o Dudu deu pro narrador. Leia o livro da Wyrm, porque Jesus tem o Uivo de Desespero, que baixa a força de vontade do alvo. Caso o alvo precise baixar a força de vontade. Viu? É uma sequência de combo atrás de combo. É um bate-bola. A O dica que jogador eu dou é, primeiro bate a bola, o narrador primeiro bate a volta. Fica os Leia. dois ali. leia o máximo de livros que você puder ler, você lê. Porque você vai pegar um negocinho pequenininho que o narrador esqueceu e vai usar pra poder se escapar de uma cilada muito grande. Essa dica é forte, porque o Gohan aprendeu isso lendo todos os livros de lobisomem enquanto jogava com o Rick e me ensinou a ler todos os livros de lobisomem enquanto eu narrava pro Rick. Gente, e ler é legal pra caralho. Tipo, e assim, os livros de É lobisomem verdade. são fominha, não é só regra. E as historinhas são muito legais. Dão muita Uma coisa que é interessante ser falada é que muita gente, quando saiu a quinta edição, falou ali, muitos jogadores antigos, nós somos jogadores com mais de 20 anos jogando Lobisomem Apocalipse. Então, quando saiu a quinta edição, eu vi muita gente falar: olha, o jogo é outro, não é o mesmo jogo, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas muito do que eu vi naquele primeiro momento foi falta de material. Foi o primeiro momento, foi a primeira leitura. Que quando a gente começou a jogar Lobisomem Apocalipse há 20 anos atrás, já tinha uma edição inteira lançada. Então, tipo, tinha muito material para você consumir. E a gente tá vivendo um novo nascimento dentro do Lobisomem Apocalipse. Então, o livro básico tem um conhecimento X. Só que agora a gente tá numa etapa que eu acho que é a etapa gostosa. Por quê? Porque eu já tô na ansiedade do que vai ser o próximo livro. E tem 4 livros lançados principais, fora as one-shots e fora as aventuras que estão no entorno, né? E as aventuras trazem muito lore. Nossa, a aventura traz muito lore, traz muito mecânica nova, mecânica de espírito novo, mecânica de fomor, maneiras de se trabalhar os fomores dentro do jogo, os antagonistas, tá uma delícia. Eu gostei demais das aventuras. As aventuras prontas de lobisomem, pra mim, são melhores do que as de vampiro e, tipo, dão um baile nas aventuras prontas de D&D. Não chega nem perto. As de D&D não tem nem chance. A aventura de D&D, pronta de D&D, é boa, é legal, eu gosto. Mas comparado com a de lobisomem, não tem... O narrador tá muito mais bem preparado tendo material das aventuras prontas de lobisomem agora. E são 4 livros que tem agora, atualmente. Mas são 4 livros que vai compor tudo aquilo que você esperava consumir num livro principal depois da vinda do 20 anos, que tinha tudo ali dentro. A gente vai ter o livro básico, o Nações Quebradas, o Marés da Wyrm e os caminhos... As Pontes de Lua, uma tradução mais voltada para a visão que a gente tem de lobisomem jogadores antigos, que é o Caminho da Lua, que ficou o nome, né? The Moonlight, o Caminho da Luz da Lua. Uhum. Mas seria muito mais as Pontes de Lua, porque representa exatamente a ideia das Pontes de Lua, que vai falar de Umbra, de como ficou a nação. O livro básico vai te ensinar o básico do lobisomem, as Nações Quebradas vai te falar sobre a sociedade dos lobisomens e as matilhas, o Hermitage vai te falar sobre os antagonistas e o Caminhos da Luz da Lua vai te falar sobre a Umbra. Acabou, velho. Agora você tem todo o material que você precisava e não sabia que precisava para narrar a quinta edição e para se apaixonar pela quinta edição. Eu falo se apaixonar porque eu conheço muitos jogadores antigos e que eram apaixonados de verdade pelo Lobisomem Apocalipse, assim como eu assumi a frase de Pedro Nogueira, aquele lindão,
que era Lobisomem Apocalipse é a minha religião. Eu escutei ele falar a primeira vez, entendi o que era aquilo significava e a partir daquele momento eu passei a usar essa frase. Hoje eu vejo eu já vi postagem de Chocs falando sobre quinta edição, falando sobre escrever sobre quinta edição. Já vi Bruno do Garu Nordeste fazendo podcast para quinta edição e narrando a quinta edição. André trazendo as narrativas de quinta edição, narrando e falando sobre quinta edição. Então, a galera antiga que fala de lobisomem, que é apaixonada por lobisomem, então, eles estão na quinta edição. Então pode ser que você que ainda não entrou, você só não conheça o suficiente para estar entrando. Então eu convido você a ler Lobisomem Apocalipse. Eu provavelmente não volto para as edições antigas. Eu tenho algumas mesas rodando nas edições antigas ainda, mas no que elas terminarem, eu não devo voltar a jogar as edições antigas ou narrar as edições antigas, porque eu realmente acho ela muito melhor. Tem defeitos, mas todo jogo tem. Mas eu acho que a quinta edição tá muito melhor e muito que eu sempre quis que o Lobisomem fosse. A quinta, né? Inicialmente eu realmente fiquei meio um pouco a cara, né? Mas assim, vamos ver qual é. Mas agora parece que eu pertenço à quinta e a terceira parece uma velha roupa colorida que não me serve mais. Tá ligado? O Gohan conseguiu exemplificar muito bem a ideia do quinta edição para as edições anteriores para mim. É essa a ideia, tipo, é uma roupa colorida que eu gostei muito, que eu usei muito, que eu olho para ela e vejo todos os momentos felizes que eu tive com ela. Ela tá ali, ela não vai embora dali, mas ela já não se encaixa no ambiente onde eu estou. Já não é nova. A roupa nova tá me vestindo tão bem quanto ela e tá me trazendo experiências novas. Então esse eu acho que é o diferencial desse momento todo. Galera, vamos para nossas considerações finais. Para você que esteve com a gente, ficou aqui até o final, muito obrigado por acompanhar o Capim Remoto, muito obrigado por acompanhar o Epicentro. E não se esquece de curtir o vídeo, comentar, deixa um comentário pra gente falando o que é que você achou, qual que é a sua opinião sobre Jesus. É maravilhoso falar essa frase desse jeito. Fala pra mim, qual que é a sua opinião sobre Jesus? E além do comentário, não esquece de ativar o sininho se você estiver na plataforma vermelha e seguir a gente. O Epicentro do Terremoto agora também está presente como podcast, então você vai ter toda quinta-feira, às 20 horas, um novo podcast, um novo Epicentro do Terremoto sendo liberado para vocês. Então acompanhe a gente durante esse período aí, que toda quinta-feira às 20 horas a gente vai estar no ar. Vai lá as considerações finais, gente. A consideração finais, olha, como sempre, é maravilhoso estar aqui. O André, além de ser um excelente narrador, ensinar o pessoal a narrar na internet, é meu amigo pessoal, né? O Dudes, além de ser meu amigo pessoal, ser um excelente narrador, narrar o pessoal da internet, ainda é meu compadre. Então, assim, vai sempre bom fazer as paradas em família, né? A gente aqui é uma grande família, a gente se vê como uma grande família. A gente se vê como uma grande matilha de lobisomem cujo totem é a capivara. Então, obrigado pela oportunidade de participar desse podcast. E você que tá assistindo, tá ouvindo a gente aí, acompanha a gente nos jogos, que vocês vão entrar pra família também. E é isso. Beijão pra vocês. André? Galera, muito obrigado pelo papo. É sempre muito bom bater papo com vocês, conversar. Eu sinto que, tipo, a gente não tá gravando conteúdo, a gente tá conversando entre a gente. A gente teria essa conversa em off mesmo, aqui no sofá. Sim. De madrugada na varanda ou na porta de casa, dependendo de qual cidade a gente estiver. A gente estaria até as 4 da manhã. Vamos só falar um negócio rapidinho. Às 11 da noite e às 4 da manhã a gente estaria encerrando. Obrigado pelo convite. Assistam temporada de caça. Todos os personagens são muito legais. Os jogadores, todos muito incríveis. É uma história bem bacana que está sendo contada. E eu vou finalizar com uma citação de Jesus. Dinheiro e porrada só não resolve quando é pouca. Esse é Jesus e era por isso que a gente precisava falar sobre ele. Gente, eu sou o Dudes Capim Remoto, sou co-criador do canal do Capim Remoto, sou uma das pessoas por trás do Melanina RPG, um coletivo que busca trazer visibilidade para pessoas pretas, pardas e periféricas no meio do RPG. E também sou narrador comissionado, então, para quem quer vivenciar um pouco das minhas histórias de Lobisomem Apocalipse, entre em contato comigo
para que a gente possa verificar se tem disponibilidade de alguma das mesas para novos jogadores. Vai ser um prazer narrar para vocês. E muito obrigado a todos vocês que estiveram junto com a gente até agora. E um grande beijo do Papai Capivara.